Tipos de texto, tipologias textuais. Se a gente colocar assim, uma busca no Google, tipos de texto, tipologias textuais, provas de concurso, vai dar um bocado de resultado. Porque é uma matéria que as bancas gostam muito de cobrar. É claro que para uma pessoa entender um texto, no sentido puro do entendimento, a rigor, ela não precisa saber essa classificação da tipologia textual. Então, eu posso entender muito bem um texto sem ter o domínio dessa nomenclatura, porque afinal de contas é uma nomenclatura. Mas é uma matéria que faz parte da matéria teórica, do conjunto de matérias teóricas que são cobradas na prova ou nas questões de interpretação de texto. Então, a gente vai trabalhar tipologias textuais, porque se a banca cobrar isso, você tem de saber. Tudo que é conceitual, a rigor, nas provas de texto, termina sendo um pouquinho mais fácil, porque você pode acionar a sua memória, ir lá no seu HD, né, acessar o seu arquivo, confrontar e responder a questão. Essas tipologias textuais já frequentam a sua vida há muito tempo. Você começou a estudá-las lá na escola, lá atrás, quando você aprendeu o conceito de narração. Tenho certeza de que você já teve de fazer textos narrativos na sua vida escolar para provar que dominava essa estratégia. Então, nós vamos apresentar essas tipologias e depois nós vamos trabalhar individualmente com cada uma delas. Preparado? Então vem comigo. As tipologias textuais, a rigor, são aquelas clássicas lá de trás, lá do seu período de jardim de infância, né, de primeiro grau, que nem existe mais, né, educação básica, e aí ensino fundamental, ensino médio. Todo mundo já passou por esse conceito de descrição, narração e dissertação, que são as três principais tipologias textuais. São os três diferentes e principais tipos de textos. Só uma questãozinha aqui para eu já antecipar. Tipologia textual é diferente de gêneros textuais. Gêneros textuais a gente vai estudar depois. Então, a tipologia textual é muito qual é a intenção do texto. Então, cada texto tem uma intenção e cada intenção se encaixa em uma tipologia. Tipologia textual é um conceito que está associado, portanto, à finalidade que um texto tem. Um texto será descritivo quando ele um texto descritivo reproduz uma realidade, pode ser uma realidade factual, que de fato aconteceu, ou uma realidade hipotética, reproduz uma realidade estática, sem movimento. Uma fotografia é essencialmente uma descrição. Uma fotografia capta uma realidade estática, sem movimento. Um texto será narrativo quando ele contar uma sequência de acontecimentos, ou seja, o texto narrativo reproduz uma realidade dinâmica, uma realidade em que o tempo passa, uma realidade em que primeiro aconteceu uma cena e depois, na sequência, aconteceu outra, e aí depois aconteceu outra. Na descrição, tudo o que acontece está na mesma cena. O tempo para, mas na narração há uma sequência de acontecimentos. Uma dissertação ou um texto dissertativo é aquele cujo objetivo é discorrer. O texto dissertativo discorre sobre um tema. Então, eu vou discorrer sobre um tema, eu vou falar sobre aquecimento global e mudanças climáticas, vai ser uma dissertação. Eu vou discorrer sobre redução da idade penal, vai ser uma dissertação. Eu posso discorrer sobre este tema expositivamente
e aí será uma dissertação expositiva, ou seja, eu não me posiciono, eu vou falar sobre a redução da idade penal, por exemplo, mas em nenhum momento do texto você vai saber qual é a minha opinião. Eu só vou dizer que há no Brasil uma discussão que não é recente, mas que está em mais evidência atualmente sobre a redução da idade penal, que atualmente a idade penal prevista no Código Penal é de 18 anos, mas alguns setores da sociedade, algumas pessoas, alguns grupos reivindicam a redução. Que essa matéria está sendo analisada pelo Congresso, que uma das casas do Congresso já votou a favor da admissibilidade da discussão dessa matéria, que as pessoas que são a favor argumentam com tais e tais ideias. Entretanto, há um grupo ou grupos de pessoas que discordam da redução da idade penal, argumentando com tais e tais ideias. Portanto, é um tema polêmico. E você não vai saber qual é a minha opinião sobre redução da idade penal. Isso seria uma dissertação, porque eu estou discorrendo sobre um tema, mas seria uma dissertação expositiva. Mas se alguém escrever um texto defendendo a redução da idade penal, aí já vai haver uma opinião, um viés opinativo, e aí será uma dissertação argumentativa. E por fim, existe também a tipologia de texto injuntivo, que é uma nomenclatura um pouquinho mais inusual, né? Ou um pouquinho menos usual. Um texto injuntivo é aquele que prescreve, orienta, aconselha. As leis são textos injuntivos. Os manuais de funcionamento de aparelhos eletrodomésticos são textos de natureza injuntiva. Muitos textos publicitários são textos de natureza injuntiva. Então, a tipologia textual depende da intenção do texto. Se o objetivo é apresentar uma realidade estática, é uma descrição. Se o objetivo é apresentar uma realidade dinâmica, uma narração, discorrer sobre um tema ou uma injunção quando prescreve. Vou eleger o mesmo assunto, tá? Vamos eleger aqui um assunto: violência contra a mulher na sociedade brasileira. Se eu for fazer uma descrição, então eu vou ter de criar uma cena estática, um retrato. Então eu posso descrever, por exemplo, uma mulher que foi agredida pelo companheiro. E aí eu vou dizer que a mulher aparenta ter 30 anos de idade, ela tem cabelos curtos e pretos, usa um brinco de argola, ela está com um hematoma no olho esquerdo, na pálpebra de baixo, o nariz dela está sangrando, ela tem uma boca. Isso é uma descrição. Você está vendo que você consegue traduzir em uma única imagem todas as informações que eu estou lhe dando? Então eu estou reproduzindo uma cena estática. Eu estou descrevendo. Você imagina tudo em uma cena só. Se eu for partir para a narração, eu vou dizer assim: um dia, esta mulher estava em casa e a campainha tocou. Ela então foi atender. Era o seu ex-marido. Antes que ela pudesse dizer qualquer coisa, ele a empurrou e entrou. Ela ainda tentou pegar o telefone. Oba, agora já estamos diante de uma sucessão de acontecimentos. Então o texto já virou uma narração. Aí eu conto essa história toda, que esse ex-companheiro a agrediu e depois ela conseguiu ajuda e foi à delegacia. E depois eu começo dizendo assim: a violência contra a mulher na sociedade brasileira não é uma exclusividade do mundo contemporâneo. Há décadas que ela se perpetua em função da cultura machista que impera nessa sociedade. Muitos são os motivos que levam um homem a agredir a uma mulher. O que eu estou fazendo? Eu estou discorrendo sobre um tema. Eu estou dissertando, analisando a violência contra a mulher na sociedade brasileira. E se por fim, depois de discorrer, eu disser assim: você, mulher que está sendo agredida, pode e deve tomar algumas atitudes. Procure estabelecer locais de segurança para ficar.
Evite ficar como pessoas de quem você desconfia, sozinhas, em locais. O que é que eu estou fazendo? Orientando. E aí o texto vira uma injunção, um texto injuntivo. Entendemos? Fiz o percurso por todas as tipologias. Nós vamos trabalhar cada uma delas depois, mas é importante que você tenha essa visão sistematizada, essa visão sistêmica, essa visão global. Vamos fazer uma primeira questão? Observe os trechos abaixo. Aí, antes de ler a questão, olha, cada questão que eu leio, cada questão que eu faço, é um texto que eu estou interpretando. Você sabe disso, né? Já devo ter falado disso. Cada questão que eu faço, seja na prova de língua portuguesa, seja na prova de direito constitucional ou direito administrativo, toda questão que eu faço é um texto que eu interpreto. Então, a primeira coisa é que, antes de observar os trechos que ele está me dando, eu quero saber o que ele quer de mim, porque aí eu já observo os textos sabendo o que procurar. Quanto ao tipo de texto, esses trechos são, respectivamente, então eu já sei que ele vai cobrar tipologia, argumentação, narração, descrição, descrição. Então, eu já vou ler os fragmentos buscando isso. Vamos lá. Primeiro fragmento. Foi naquele ano que fiz uma das muitas mudanças em minha vida, indo morar em Florianópolis. Bom, existe um personagem, eu fiz em minha vida, e existe uma mudança de estado. Eu não morava em Florianópolis e fui morar em Florianópolis, é o que está implícito aqui. Bom, então se há um personagem que passou por uma mudança de estado não no sentido de estado, comunidade da federação, mas uma mudança de estado, assim, eu vivia uma situação e passei a viver outra, então é uma narração, tá? Existe um personagem, existe uma mudança de situação. 2. A impermanência é uma das marcas de nosso tempo. A impermanência é uma das marcas de nosso tempo. O que ele está fazendo? Descrevendo o que é a impermanência. Esse verbo aqui, que é o verbo ser, que é um verbo de ligação, ele é um verbo muito usado na descrição, na conceituação. O conceito é uma descrição. Então, isso aqui é uma descrição. E o último... Tudo muda rápido e quem aceita essa realidade e consegue exercitar sua capacidade de adaptação já sai com vantagens. Bom, ele está discorrendo sobre um tema que é a mudança e ele está dando uma opinião. As pessoas, tudo muda rápido e quem aceita isso se adapta com maior vantagem. Então, eu preciso só entender a base das diferenças entre essas tipologias para responder a questão. No primeiro, eu tenho um personagem que passou por uma mudança de situação. No segundo, eu tenho um conceito, que é uma descrição da impermanência. E no terceiro, eu tenho uma avaliação deste tema, que é a mudança rápida do mundo. Descrição ou narração, descrição e dissertação. Como é uma dissertação em que há uma opinião, então é uma dissertação argumentativa. Então, é o mesmo que dizer que é uma dissertação. Então, vamos lá. Narração, descrição e dissertação, argumentação. É essa aqui. Bom, sobre a descrição, primeira modalidade que nós vamos trabalhar. Primeira tipologia que nós vamos trabalhar. Dificilmente um texto terá natureza só descritiva. A descrição termina sendo um recurso ou para a narração. Então, antes de narrar uma história, eu descrevo a personagem ou o ambiente ou as duas coisas em que essa história vai ocorrer. Ou pode até ser um recurso da dissertação. Antes de discorrer sobre um tema, eu faço o conceito deste tema. O objetivo da descrição é reproduzir uma realidade estática, não há mudança de situação, não há mudança de estado. E as principais características, você não precisa encontrar todas, mas as principais características é que é um retrato verbal, é um retrato falado, há uma ausência de ação
e relação de anterioridade ou posterioridade entre as frases, não existe isso. Há um predomínio de substantivos, adjetivos e há um predomínio de termos concretos. Há muitos termos concretos em uma descrição. Normalmente, o autor da descrição usa enumeração ou faz muitas comparações, né? Como dizer, a Antônia é uma mulher que parece uma lagarta listada. Eu estou comparando. Com frequência, a presença apresenta verbos de ligação, como aquele conceito lá que nós vimos. E a descrição pode ser objetiva, quando é mais importante o objeto descrito do que o sujeito que descreve o objeto. Ou pode ser subjetiva, quando o sujeito que descreve o objeto é mais importante do que o objeto. Então, se eu começar a descrever minha casa e disser: a minha casa é pequena, tem 70 metros quadrados, a sala é retangular e mede 6 por 3, a parede é branca, bom, então eu estou fazendo uma descrição objetiva da minha casa. Se eu começar a dizer assim: a minha casa é linda, muito agradável, muito aconchegante, você não consegue nem imaginá-la, tá vendo? Porque é muito mais a forma como eu percebo do que o objeto em si que eu estou descrevendo. Então, a descrição pode ser objetiva ou subjetiva. Aqui eu trouxe exemplos. Eu posso descrever uma situação, um cenário assim. Sobre a mesa estavam o computador, alguns livros abertos, lenços de papel e muitas canetas. Uma pequena sacola branca ao canto, muito próxima aos copos de licor, cujos fundos exibem pequenas quantidades de um líquido esbranquiçado. Bom, aí você já está vendo uma mesa, né? Sobre esta mesa você já visualizou um computador, você já visualizou alguns livros abertos, você visualizou lenços de papel, muitas canetas, até esse copo de licor com líquido esbranquiçado você já está visualizando. É uma descrição 100% objetiva. E aqui veja outra, que eu peguei do Primo Basílio, que é um romance de Eça de Queiroz, e que ele descreve, ele diz assim: ficara sentada à mesa ao ler o Diário de Notícias, no seu roupão de manhã de fazenda preta, bordado a sotache, com largos botões de madrepérola. O cabelo louro, um pouco desmanchado, com um tom seco do calor do travesseiro, enrolava-se torcido no alto da cabeça pequenina, de perfil bonito. A sua pele tinha a brancura tenra e láctea das louras. Com o cotovelo encostado à mesa, acariciava a orelha e, no movimento lento e suave dos seus dedos, 2 anéis de rubis miudinhos davam cintilações escarlates. Você visualiza uma mulher, né, que está sentada à mesa ao ler esse diário de notícias, está usando um roupão, mas ele diz bonito, pequenina, tenra, suave. Então, na verdade, ele está colocando um olhar subjetivo. Não é como a cena de cima em que estava tudo muito fotograficamente apresentado. Aqui há um juízo de valor. Não consigo visualizar o que é uma mulher bonita, né? O que é uma mulher com movimento lento e suave, a brancura tenra. Então, este autor aqui está colocando o olhar subjetivo dele na descrição do fato. Eis que temos aqui um texto que é um texto 100% descritivo, que eu consigo encontrar com muita dificuldade nos bancos de questões de provas de concurso. Ele é enorme. Olha só, está ocupando 4 slides. E ele foi retirado... Tereza, não vou ler não. Vai sim, olha só, tem uma conversa comigo. Aqui eu e você e eu. Você estuda, se sacrifica, sábado, domingo, deixa de sair, vai, rala. E aí no final de tudo, você fica com preguiça de ler um texto? Olha, sinceramente, eu não entendo gente que fica reclamando, dizer, ai que textão. Que tem essa coisa, né, de textão agora, tudo é textão. Uma geração de 140 caracteres... acha tudo textão.
Mas olha, a gente não vai morrer na praia, né? A gente não vai nadar, nadar, nadar e morrer na praia. Então, nada de ficar com preguiça de ler. É um texto grande, a gente vai ler. Você pode ler comigo, ou você pode pausar aí, depois pular alguns minutos e fazer a sua leitura individual. Mas a gente vai ter de ler. Antes de ler o texto, eu vou ler a fonte de onde ele foi extraído. Então, vem comigo. É um texto retirado da Folha de São Paulo, com o título, que na verdade está lá no final dele, Uma Foto Seria Melhor. E ele foi publicado no dia 19 de agosto, que é um dia do fotógrafo. E este texto tem 1000 palavras. Gente, vamos pensar, vamos juntar todas essas coisas. Um texto foi publicado no jornal, no dia do fotógrafo, e o fotógrafo é um dos profissionais do jornalismo. Um texto com 1000 palavras, e o autor faz questão de dizer que ele tem 1000 palavras, e o título do texto é Uma Foto Seria Melhor. Então vamos juntar as coisas? Uma foto seria melhor do que o quê? Do que este texto, que tem 1000 palavras. E por que uma foto seria melhor? Porque, aí eu vou buscar essa informação lá fora, uma imagem vale mais do que 1000 palavras. Já ouviu essa frase? Então, a Folha de São Paulo escreve um texto com 1000 palavras para provar que uma foto seria melhor. Olha que homenagem maravilhosa ao fotógrafo. Normalmente, os fotógrafos são homenageados por meio de fotografias, mas a Folha de São Paulo resolveu que não. Resolveu que iria homenagear os fotógrafos com um texto muito longo para provar que o trabalho deles é insubstituível. Você pode pular aí e ir para as questões comigo e fazer a leitura individualmente, ou pode fazer a leitura comigo, porque aí eu já vou lendo e vou explicando algumas coisas. Vamos lá. Respira. Bebe água. Vamos lá. Como você pode ver, Tereza, eu estou vendo nada, só estou vendo 1000 palavras, já está me dando pânico. Não, mas você vai ver, porque como é uma descrição, isso eu já antecipo, você vai entender que você vai traduzir em imagens o que você está lendo. Por isso é que ele diz como você pode ver. Como você pode ver, uma garotinha está deitada displicentemente no colo de um senhor bem velhinho e bem simpático. Ela parece um anjo, loirinha, cabelo castanho claro, encaracolado, nariz e boca perfeitos, ar inteligente e sadio, uma dessas crianças que a gente vê em anúncios. Você já está imaginando? Eu já estou. Né? Há uma garotinha sentada no colo e ela tem essas características aqui. Ó. Isso é uma descrição. Pelo jeito, deve ter uns 3 ou 4 anos. A minha era um pouquinho maior, então agora eu vou ter que diminuí-la, né? Para me encaixar nessa descrição. Não mais que isso. Ela está vestida em um desses macaquinhos de flanela, com florezinhas azuis e vermelhas e uma malha creme por baixo. Calçando um tênis transadíssimo nas discretas cores amarelo, vermelho e azul, o que nos mostra que a mocinha não é apenas novinha, mas moderninha também. Tereza, esse sujeito não sabe nada de cor. Como é que o autor deste texto chamou de discretas cores o amarelo, o vermelho e o azul, juntos ainda por cima, e num objeto tão pequeno como um tênis de uma criança? Não, ele sabe, ele foi irônico. Isso aqui é uma ironia, a gente tem de entender. A ironia é um recurso de estilo que dá a uma palavra um sentido contrário ao que ela normalmente tem. Então, quando ele diz discretas cores, ele quer dizer chamativas. Ele sabe, a gente é que tem que entender que ele foi irônico. A gente tem que voltar e ressignificar. O velhinho tem um tipo bem italiano. Bom, primeiro ele apresentou uma garota e um velhinho. Aí primeiro ele descreveu a garota, agora ele vai descrever o velhinho. O velhinho tem um tipo bem italiano. O boné cinza é típico desses senhores que a gente vê passeando pelo Bexiga nos domingos à tarde. Olha só, o Bexiga é um bairro de São Paulo. O texto foi tirado de um jornal de São Paulo, que é a Folha de São Paulo. E o Bexiga é um bairro da cidade de São Paulo. E é um bairro de história de imigração italiana. Então,
Para uma pessoa deste contexto, fica fácil visualizar o que seria um senhor passeando pelo Bexiga nos domingos à tarde. É como se fosse um estereótipo. Estatura mediana, cabelos e bigodes branquinhos, rosto e mão enrugadas que traem uma idade bem avançada. Paletó marrom e calça cinza, ambos de lã, malha creme, abotoada até o último botão, como faz todo senhor que se preze. Embaixo da malha, uma camisa azul, mas bem azul mesmo, que destoa de todo o conjunto. O que prova que o cavalheiro e a mocinha apreciam cores fortes. Opa, ele sabe que essas cores são fortes. Estava sendo irônico. Pela roupa que os dois estão vestindo, bom, então agora ele vai voltar a falar dos dois. Ele apresentou os dois, depois ele falou só da menina e depois só do velho. Agora ele vai voltar a falar dos dois. Pela roupa que os dois estão vestindo e pela carinha rosada dela, deve estar fazendo muito frio. Fato que o ar ennevoado e cinzento do jardim, que está atrás deles, agora ele vai colocar no cenário, porque até agora eu estava visualizando as personagens, mas não sabia em que cenário elas estavam, mas agora eu já ponho no jardim. Venha comprovar. Os dois estão sentados em um balanço de madeira de cor verde, desses em que cabem apenas 2 pessoas e que são bastante comuns em quintais, varandas e jardins de casas de classe média alta. Ela está comodamente estirada, com a cabeça entre o ombro e a barriga do velhinho e os pés apoiados numa almofada de crochê de cor creme. Nas mãos, ela traz um livro de histórias cheio de desenhos coloridos. Livro esse que, olhando atentamente, você verá que se trata da história da Bela Adormecida. O que, aliás, é muito engraçado, porque enquanto a Bela conta a história da Bela Adormecida, o velho é que adormeceu. Ele dorme a sono solto, com uma mão envolta na dela e a outra apoiada sobre sua própria perna direita, na altura do joelho. Ambos, à sua maneira, estão sonhando. Ele sonha dormindo, ela sonha acordada. A menina está divagando no colo do avô. Isso mesmo, do avô. Porque o velho que você está vendo só pode ser o avô dela. Pela intimidade com que ela está comodamente instalada no colo dele, percebe-se que não pode ser visita, pessoa de cerimônia, e sim alguém bem chegado, alguém da família. Para um estranho, ouvir essa história contada por uma criaturinha tão linda seria uma novidade excitante que dificilmente o faria cair no sono. E se não fosse por isso, um estranho também não cairia no sono, pelo menos por dever de educação. Resistiria bravamente até a Bela Adormecida acordar. Além disso, é só olhar para a roupa caseira que ele está usando para perceber que não é alguém que foi fazer uma visita. É pessoa da casa mesmo, pai não é. Ele é muito velhinho para ser o pai dela e pouco provavelmente seria um tio, tanto pela idade quanto pela disponibilidade e paciência. Tio dá doces, presentes, mas ouvir histórias intermináveis, contadas por uma narradora que de vez em quando divaga, tio não faz. Só pode ser mesmo um avô, ouvindo pela milésima vez a mesma história, que para ele deve ser sempre igual e para ela deve ser sempre diferente. Ela, por sua vez, não se deve importar com que seu ouvinte durma. Afinal, ela só quer colo e aquela mão terna, enrugada e querida em volta da sua cintura pequenina. Mesmo desatento, ele está dando a ela seu tempo e seu carinho sonolento. O balanço de jardim pode ser gostoso de sentar, mas como você pode ver, não é o local mais confortável para se dormir, principalmente em um dia frio como esse, em um descampado de uma varanda. Mas o fato é que ele não sente a dureza do balanço porque dorme, e ela igualmente não sente a dureza da madeira e a frieza do tempo por vários motivos. Primeiro, porque sonha e no sonho não há desconforto ou frio. E segundo, porque ela tem a barriga do avô como travesseiro, o braço dele como edredom e uma almofada como encosto para seus pés e seu tênis multicolorido. Juntos os dois, ali na varanda, vivem um momento de que ela vai se lembrar sempre. E ele não vai se lembrar de nada, até mesmo nada da história. Por isso é que ela vai ter de contar e recontar essa história para o avô centenas de vezes.
principalmente para reviver os trechos que ele perdeu com seus cochilos. Assim como você vai ter de ler e reler muitas vezes esse texto, até conseguir enxergar toda a beleza e ternura contidas nessa cena, ou pelo menos uma pequena parte dela. Olha, nem foi tão difícil, concorda comigo? Você está visualizando uma casa, um jardim e aí um banco. Esse banco é de madeira, ao mesmo tempo que ele é de madeira, ele é verde. Ao mesmo tempo que esse senhor está sentado, a menina está deitada no colo dele. Ao mesmo tempo que ele tem um boné, ela tem tênis multicolorido. Ao mesmo tempo que ela está segurando um livro, este homem está dormindo e a mão dele está... Enfim. Você visualiza essa cena, porque ela reproduz uma realidade estática. Você não sabe de onde eles vêm, para onde eles vão, você não tem o antes e nem tem o depois. Isso é uma descrição. Bonita essa homenagem ao fotógrafo, né? Eu adoro esse texto. Vamos para as questões. Com base na leitura do texto, julgue os itens. A ironia nos trechos deve ter uns 3 ou 4 anos, não mais que isso. E um tênis transadíssimo nas discretas cores vermelho, amarelo e azul. Não, aqui não. Aqui não há ironia. Quando ele diz deve ter uns 4 anos, não mais que isso, é o sentido real mesmo, é o sentido literal. Quando ele diz discretas cores, há ironia. Mas aqui não, ele está dizendo que há ironia nos dois, o item está errado. A bela adormecida a que o texto se refere é a garotinha que está com o senhor. Não, a gente nem precisa voltar mais ao texto. A gente lê o texto com atenção. A bela adormecida é o personagem da história que a menina está lendo. O texto compara a funcionalidade de um texto verbal. O que é um texto verbal? Codificado pela palavra. E a de um texto não verbal. O texto não verbal é aquele texto que não tem palavra. Ok. A gente não viu lá quando ele diz que uma foto seria melhor? Então, uma foto seria uma foto, é um texto não verbal. E uma foto seria melhor do que este texto, que se tem 1000 palavras é verbal. Então, o objetivo desse texto, e a gente tem que buscar a fonte para isso, é fazer essa comparação. Certinho. E o texto não verbal é mais funcional. Segundo o texto, há mais afinidade entre avós e netos do que entre tios e sobrinhos. Aí você volta e procura o momento em que ele diz por que ele acha que é avô e não é tio. E aí ele diz isso. Ele é muito velhinho para ser o pai dela e pouco provavelmente seria um tio, tanto pela idade quanto pela disponibilidade e paciência. Aí você volta lá. Quando ele fala do avô, o que ele diz? Idade, disponibilidade e paciência. E o que é que o item está dizendo? O item está dizendo afinidade. Então a gente confronta. O que o texto diz? Idade, disponibilidade e paciência. Nós imaginamos que o avô tenha as 3 coisas mais do que o tio. E o item diz afinidade. Então é uma prova com consulta, não erre, tá? A gente volta e consulta o texto. Idade é sinônimo de afinidade? Não. Disponibilidade é sinônimo de afinidade? Quem tem mais idade tem mais afinidade? Quem tem mais disponibilidade tem mais afinidade? Não. Paciência é sinônimo de afinidade? Se eu tenho mais paciência, significa que eu tenho mais afinidade? Não. Bom, então o item está errado. O texto não fala em afinidade, o texto fala em idade, disponibilidade e paciência. É assim que se interpreta um texto. Tereza, e se aqui fosse infere-se? Estaria errado do mesmo jeito. Não interessa isso. Interessa a afirmação que ele está fazendo. Então, o item está errado. Eu não posso, a partir daqui, desses 3 elementos, inferir isso aqui. É imprescindível a presença, junto ao texto, de uma fotografia que retrate a cena descrita para que as ideias expressas sejam transmitidas de maneira adequada e completa. Não. O objetivo desse texto é, na verdade, substituir a fotografia e obrigar o leitor do jornal a lê-lo. Entendemos? Fique atento a essa questão como a questão 4. Muitos erram, dizem, sim, tem mais afinidade entre avô e neto. Não, não tem. Olha só, a única prova que você faz com consulta
é a de interpretação de texto. Então, consulte, volte ao texto, confronte o que está lá e o que está no item. Você vai ver que aqui não batia, nem eram sinônimos, nem eram nexos causais os termos que eles estavam dando. Difícil um texto 100% descritivo, mas nós fizemos um, que era este aqui. Então, vamos lá. Acabamos a descrição, que venham outras tipologias. Um abraço.